Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é a continuação sobre o estudo dos números racionais. Hoje vamos trabalhar as atividades da aula passada, aula onde temos um exercício sobre números racionais, e vamos ver questões bastante interessantes sobre análise, onde são dadas algumas informações e precisamos fazer essa análise comparando as condições da questão dada. Como eu falei, esse é nosso assunto de assuntos racionais iniciou na aula 3 e essa é a nossa aula 5. Estamos aí continuando as nossas atividades. A atividade de hoje, ela é uma atividade, como coloca aqui, extra livro, né? Porque ela não está no livro. Ela é uma atividade que vamos desenvolver aqui e é a continuação do assunto aí, como eu falei, números racionais, certo? Pela ordem, nós ficamos aqui para resolver essa questão desse tipo, né? Então eu vou pegar essa questão do começo com vocês, analisando as informações da questão, né? Para nós já irmos aprendendo a fazer essa interpretação das informações, certo? A questão, ela traz para a gente a seguinte informação. Diz aí que a equação x mais 5, né? A equação do primeiro grau, ela é uma equação porque aparece uma variável x aqui, né? Ou seja, uma letra que eu não sei que número que vale. E ela tem um expoente que não aparece aí, que é o número 1, né? Já que quando aparece uma letra dentro de um cálculo matemático, nós sabemos que esse expoente aqui ele é imaginário, ele é um expoente 1. Toda letra e todo número tem imaginariamente um expoente 1, né? Então essa é a equação que tem um expoente aqui imaginário 1, ela é uma equação de primeiro grau, né? Como eu disse, é uma equação porque eu tenho aqui uma variável, uma letra x para trabalhar, para encontrar. Então nessa equação, né? A equação x mais 5, ela é dito na questão que ela não tem solução nos números naturais, né? No conjunto dos números naturais. Pois não existe número natural que somado, deixa eu melhorar essa aqui, que somado a 5 resulte em 3. Deixa eu dar mais um espaço aqui para ficar mais... É isso aí. Então, se a equação aqui, ó, ela é x mais 5 e a resposta tem que dar igual a 3, eu preciso saber qual é o número que está sendo somado aqui, né? Mais esse 5 para dar 3. Então, na verdade, você vê que você já tem um número 5, que é o número inteiro aqui no primeiro membro, e a ele é somado um valor desconhecido e a resposta é um valor menor. Então, está acontecendo um fenômeno aqui de diminuição, o 5 está caindo para 3. E a única chance disso acontecer é se aqui no lugar do x eu tivesse um número negativo, porque nós sabemos, né? Nós vimos que quando nós somamos números negativos com positivos, né, ocorre uma subtração, que é aquela ideia de saldo e dívida, não é? Ou seja, aqui se eu tiver, vou colocar o cálculo aqui em cima, se eu tiver menos 2, que seria a minha dívida, né? E aqui mais 3, né? No caso, ó, menos 2 como é negativo, eu entendo como dívida, e mais 3 eu entendo como saldo. Então vamos fazer a seguinte análise. Eu tenho uma dívida e preciso pagar. A minha dívida é 2, né? É 2. E eu tenho um saldo, né? Opa, perdão, aqui é 5, né? Não é 3, é 5. E eu tenho um saldo de 5 para pagar essa dívida. O saldo é o que eu teria no bolso para pagar. Então, com esses meus 5 aqui, eu ia pagar esses 2 que, né, estava devendo. Ao pagar 2, eu ia continuar ainda com 3. Ia sobrar o 3, que é justamente o 3 aqui que aparece na resposta. Tranquilo? Então, a única chance disso acontecer, né, de x mais 5 dar uma resposta igual a 3, é se meu x for menos 2. Porém, né, menos 2 é um número, para x aqui ele é um número negativo, né? Esse menos 2 que nós tratamos aqui, né? Menos 2 é um número que pertence ao conjunto dos inteiros, né? E menos 2 ele não pertence aos naturais. Por quê? Porque lá no conjunto dos números naturais não existem números negativos. Por isso que a questão ela traz aqui dizendo assim, que a equação ela não tem solução em n. Ou seja, quando eu digo que é solução, o que é a solução? É esse valor que eu encontrei para x, né? Para x, que foi menos 2, né? Foi o único número que daria certo aí para substituir e dar a resposta 3.
seria o menos 2. E menos 2 não está nos naturais, né? Então ela não tem solução nos naturais. Ela tem solução aonde? Ela, ó, você vê que menos 2, ele tem solução nos inteiros, né? Esse menos 2, ele pertence, então eu posso dizer que ele é uma solução que está no conjunto dos números inteiros. Porém, né, menos 2 não pertence aos naturais, então ele não é uma solução nos naturais, né? Por não estar lá. Né? Pois como é dito aqui, né? Pois não existe número que somado a 5 resulte em 3, justamente. Não existe um número natural, né? Detalhe, não existe um número natural. Quando eu digo que não existe um número natural, quer dizer que não existe nenhum número positivo que eu some, né? Olha aqui, natural, né? Que eu some com 3 e dê uma resposta 5, né? Você vê que os números naturais eles já começam com 0. Então, aqui lá na equação onde eu teria x mais 5 igual a 3, se eu fosse substituir x por 0, já ficaria 0 mais 5 igual a... não vai dar igual a 3, né? Perdão, que aqui em cima, gente, eu falei 3, mas coloquei um 0. A equação é assim, ó. X mais 5 igual a 3. Se eu trocar o x por 0, eu vou ficar com 0 mais 5 igual a 3. Isso é verdadeiro ou falso? É falso. Nunca que 0 mais 5 vai dar igual a 3. Então, na verdade, o próximo número seria 1, aí também não daria. Ou seja, não existe, né? Como eu já comecei dizendo aí, né? Diz assim, em Z, né, que é o conjunto dos números inteiros, porém, essa equação tem solução, né? Nós vimos que o x ele foi substituído por menos 2, está aqui, estou dando destaque. E mostrei, né, que menos 2 mais 5, foi aquele cálculo que eu fiz, aí sim dá 3. Então, na verdade, onde tinha o meu x aqui, né, que era aqui, era o lugar do x, era x mais 5, onde tinha o x, eu coloquei o menos 2 e deu tudo certo, né? Sendo que, se x é igual a menos 2 e menos 2 pertence aos inteiros, aí eu posso dizer que a solução x igual a menos 2, ela é uma solução que pertence aos inteiros, ou seja, ao conjunto dos números inteiros. Tudo isso aí, né, essa questão, ela traz toda essa... Ela traz essa preparação, ela traz um cálculo dentro da explicação, para você ver bem, né? Na questão, ela traz uma explicação só aí no enunciado da questão, para que você entenda como é que você vai fazer as questões. Quais questões? Essas aqui, letra A, B, C, D, né? Então, você já vê aqui na letra A duas informações, ó, né? Você já viu lá em cima que você tem qual é a noção do que está passado aqui em cima? É que eu tenho que encontrar o número que resolve o cálculo, tá? Encontrar o valor de x, e depois esse número que eu encontrei eu tenho que verificar se ele pertence a qual conjunto? Ou aos naturais, ou aos inteiros, né? Tudo isso aí, claro, né? Essa análise, ela está dentro do conjunto dos números racionais. Porque você diz assim, mas racionais não é fração? Aí eu vou lhe dizer sim. Mas racionais, né? Quando você tem o conjunto dos racionais, se vocês não lembram, ele também engloba dentro dele os naturais, né, que é esse conjuntinho menor dos positivos. Depois eu tenho aqui, ó, o número inteiro e os racionais que englobam os dois conjuntos. Então, quando eu digo que eu estou trabalhando aqui nas minhas questões número inteiro e número natural, eu estou trabalhando racional também. Por quê? Porque todo número inteiro aqui, ó, e todo número natural é por si só também um número racional. Tudo bem? Então, voltando aqui, nós temos, como eu falei, duas informações. Está bem abreviado aí, né? Mas olha, tem um primeiro cálculo aqui mostrando que diz, ó, que x ao quadrado será igual a 16. Esta é minha equação, né? E tem dito o seguinte, que esta minha equação está em naturais. Então, a forma de analisar essa informação é que, primeiramente, né, iremos resolver esta equação, e a resposta que obtivermos, né, dessa equação, que vai ser o valor de x, né, que nós não sabemos ainda quem é, nós vamos conferir se este valor estará dentro do conjunto dos naturais. Então, eu separo aqui as informações dizendo justamente o que eu falei aí, ó. Que primeiramente, está aqui, ó, primeiro, vamos começar resolvendo a equação x ao quadrado igual a 16, tá? Então, deixa eu dar um zoom máximo aí, né? Primeira coisa, vamos resolver aí a equação, tá? Deixa eu enquadrar melhor ela aqui. Tá bom.
Então a equação está aí x ao quadrado x ao quadrado igual a 16. Como é que se resolve isso? Você vê que o meu x aqui ele tem um expoente, né? Ele tem um expoente. Eu vou trabalhar para tirar esse expoente daí, certo? Esse expoente está do lado esquerdo, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou transportar ele aqui para o lado direito. Para quê? Para que nosso x, olha só, fique sozinho. Sozinho que eu digo é sem o expoente aí, 2, tá? Quando 2 ele é expoente, eu consigo tirar este número 2 do lado esquerdo e passar ele para o lado direito, colocando uma raiz, né? Uma raiz que vai ser uma raiz de índice 2, uma raiz quadrada, né? Então veja, eu vou dar um zoom aqui para que vocês... Né? Deixa eu conseguir enquadrar aqui melhor. Não dá para enquadrar muito bem, mas tudo bem, tá, agora foi. Então esse meu 2, ele saiu aqui do lado esquerdo, né, da forma de expoente, e passa para o lado direito. Vocês podem ver que ele vai passar aqui, eu mostro aqui, ó, nesse passo. Ele saiu da onde ele estava aqui do expoente, né, que agora tá vazio, não, tem um imaginário aí. O 2 saiu e passou do lado esquerdo para o lado direito. Ele se transforma, esse único número 2, ele se transforma nesta raiz, que vocês estão vendo aqui, e ela é uma raiz que a gente chama de quadrada. Por que quadrada? Porque ela tem no índice, embora não apareça aqui, né? Eu vou apagar aqui, ó. Vocês vão ver que o 2 ele desapareceu, mas ele está aqui imaginariamente, certo? Imaginariamente, quando não aparece ninguém, é o número 2, certo? Então ele saiu de onde? Ele saiu lá do lado esquerdo, veio para o lado direito, né? Ficou aqui, ele está aqui dentro do índice, né? Aqui esse local é onde fica a gente chama de índice, né? Do lado, o índice é o contrário de expoente, né? É o contrário de expoente, só lembrando para vocês, né? Índice é o contrário de expoente. Quando eu troco de um lado para o outro, eu tiro de um cálculo do lado esquerdo para o lado direito ou vice-versa, índice vira expoente, expoente se transforma em índice, né? Vice-versa. Então, se o 2 era expoente, ele agora é índice da raiz, tá? E quem fica dentro da raiz? O nosso 16. O nosso 16, tá? Deixa eu dar uma limpada aqui para ficar mais tranquilo, né? E agora eu sei que eu tenho o meu raiz quadrada de 16, né? O meu 16 estava aqui sem a raiz e agora ele tem uma raiz para ser calculada. E vocês veem aqui também o surgimento de dois sinais, mais ou menos. Mais ou menos por quê? Porque quando estamos aqui trabalhando uma raiz que tem um expoente par, que é o caso do número 2, né? O 2 é par. Então, se nesse índice aqui tem um número par, toda vida, sempre, né? Sempre que eu tenho um número par aqui no índice, eu vou ter uma resposta positiva e uma negativa. Resposta de quê? Dessa raiz quadrada aqui. Vamos extrair essa raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque, deixa eu escrever aqui, ó, aqui em cima, né? 4 vezes 4 dá igual a 16. É assim que se calcula a raiz, né? Raiz quadrada, né? Se o índice é 2, quer dizer que eu vou pensar em dois números iguais, que um multiplicado pelo outro gere a resposta que eu quero, que é o 16, que é o que está na raiz, né? Então, tudo bem, né? Aqui, ó, eu repito o meu x, agora já sem o expoente, sem o expoente 2, repito minha igualdade, repito mais ou menos e extrair a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, estamos aqui agora sim com uma resposta, que ainda não é a nossa resposta final, né? Por que não é final? Você já encontrou aí que x é 4, né? Mas ela é mais ou menos 4. Então, temos que separar essa informação, tá? Separar essa informação. Deixa eu dar uma limpada aqui no cálculo, para ficar mais fácil de organizar aí a informação, tá? Então, o nosso cálculo aqui, né, x igual a mais ou menos 4, eu digo assim, temos que, eu vou separar, né, eu vou separar o x em duas respostas. Se é mais ou menos, eu vou colocar uma resposta sendo menos e a outra resposta sendo mais, certo? Então é isso, ó. Você vê que aqui eu coloco, deixa eu dar um zoom aqui, ó, eu coloco x uma linha, em cima do x eu coloco um tracinho e no outro eu coloco dois tracinhos, só para dizer, ó, aqui é o valor negativo e aqui é o valor positivo.
Lembrando que eles estavam aqui juntos na resposta, né? Estava aí mais ou menos. E aí eu separo em duas, né? Separo em duas, fica aí. Seria isso aqui, ó. Seria como eu pegar eu gosto de fazer assim, eu gosto de puxar umas setas. Muitas vezes eu coloco assim, ó. X é mais ou menos, então eu coloco assim, x é menos e x é mais. Por quê? Porque pela ordem o menos vem primeiro, né? E aí eu agora pego essas duas respostas, que eu sei que são duas respostas diferentes, e coloco ela dentro de um conjunto, né? Como é um conjunto, eu abro duas chaves, né? Ó, tá aí, eu abro a primeira chave e coloco a primeira resposta, separando uma da outra com vírgula, né? Esse conjunto também pode ser que esse segundo valor aqui, mais 4, venha sem o sinal, venha só assim, ó. Tipo assim, x igual a chaves, né? Menos 4, vírgula, e só o 4. Ou seja, sem o sinal de mais. Tranquilo? Pronto, agora sim eu resolvi o cálculo, né? Nós resolvemos. Temos aí duas respostas para analisar. Né? Analisar aonde? Aqui nessa condição que lá na frente, lá no começo dizia que a minha equação tinha que estar em naturais, ou seja, a resposta dela tem que estar nos números naturais. Aí agora é a hora de analisar a resposta. Nós sabemos que se x pertence aos naturais, né, tá aqui, ó, que a questão diz que a equação tem que estar em natural, então o meu número encontrado, que é o x, né, ele tem que pertencer aos naturais. E os naturais, como eu disse, né, é esse conjunto, né, que vai de 0 até infinito. Eu percebo que dentro dele tem o 4, ó, já separei aqui, né, destaquei aqui que o 4 aparece, mas o menos 4 não aparece aqui dentro. Então o que nós vamos dizer? Eu estou escrevendo aqui para vocês em detalhes, mas na hora da resposta de vocês, dá para ser mais objetivo, né, assim, mais simplificado, né? Mas aqui eu vou nos detalhes para que vocês entendam, ó. Que o conjunto encontrado, que foi o conjunto das respostas de x, que foi esse aqui, ó, eu vou e digo assim, ó, ele não está contido dentro dos naturais. O conjunto inteiro não está contido, pois menos 4 não pertence aos naturais. Verdade, né? Nós vimos aqui em cima que dentro do conjunto não há o valor menos 4 aqui dentro, né? Então, né? Menos 4 não pertence aos naturais, então não convém usar ele como resposta. Veja que a minha próxima informação é dizer que não convém usar esse valor negativo como resposta. Né? Tá aqui, ó, não convém. Já o 4 positivo, que é um dos valores, ele convém porque ele pertence ao conjunto dos números naturais. Né? Assim, o meu conjunto, ó, note que agora eu estou deletando aqui o valor negativo do meu conjunto. Só está ficando aí o 4 positivo. Ó. E aí eu venho aqui na resposta e digo, ó, x é só 4. E está encontrada a resposta. Então, o que era duas respostas no cálculo, ao analisar, né, a condição que foi dada, que era ele pertencer aos naturais, né, eu encontro um único valor para x. Né? Dois valores encontrados, só um serve. Né? Tá aqui, ó, os dois valores encontrados no cálculo, mas só um serve. Por quê? Por causa da condição que diz que não aceita números negativos. Agora, na letra B, é o mesmo cálculo? Deixa eu ver. É o mesmo cálculo. O que é que vai mudar? O que vai mudar é que a condição é outra, né? Então, eu tenho esse mesmo cálculo, 16, x ao quadrado igual a 16, só que agora é em z, ou seja, a minha equação está em z. Isso é uma forma de falar que a resposta que sair dessa equação, o valor de x que eu encontrar aqui, que eu não sei quem é, né? Ele tem que ser um valor que está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, vamos analisar. Como a questão eu já respondi e mostrei como é que se responde, eu vou direto ao ponto, né? Tá aqui, ela já está respondida aqui para vocês, né? É só uma repetição do cálculo anterior. E a resposta é a mesma também, claro. É o mesmo cálculo, né? A resposta está aí como menos 4 e mais 4. Vamos analisar a resposta igual fizemos da outra vez. A mesma resposta. Só que vai analisar agora dentro de um outro conjunto, né? Não é mais nos naturais, agora é nos inteiros. E quem é o conjunto dos números inteiros? Tá aí, ó. X pertence a Z, ou seja, aos inteiros. E os inteiros é esse conjunto aí, onde agora entram, né, os números negativos. Lembrando que aqui, ó, lembra que esses conjuntos aqui, eu vou até colocar uma cor verde aqui. Isso aqui são os naturais, né, gente? Olha. A ideia é sempre estar lembrando para vocês, fixando e a noção dos conjuntos aí, naturais, inteiros e racionais, não é verdade?
Então, agora dentro do conjunto dos números inteiros, tem lá o número negativo menos 4 e tem o positivo 4. Então, tá show. Os dois números que eu encontrei realmente pertencem a Z, né? Então, eu já posso vir, eu estou colocando aqui também detalhes, dizendo assim, ó, o meu conjunto resposta está contido em Z, pois menos 4 pertence a Z, certo? É verdade, vimos isso. E o mais 4 também pertence a Z. Né? Todos os dois pertencem ao conjunto dos inteiros. Então, dizemos que os valores convêm. Convém, né? Essa palavra convém, né? Olha aí. Quer dizer, ele é ótimo, é um valor que para nós é satisfatório, né? Ou seja, nós podemos usar. Então, nós podemos dizer sim que as nossas respostas são x igual a menos 4 ou x igual a 4. Na verdade, isso aqui não é um ou, é um e. Ele, né? As duas respostas são verdadeiras, né? Ou também poderíamos dizer aqui, ó, continuar com essa afirmação. X é igual a menos 4 e x é igual a 4. Tá bom? É duas maneiras de dizer aí, tá? Então é isso, né? São duas maneiras de analisar. Agora temos aí a letra C com mais uma equaçãozinha de primeiro grau, só para encontrar o valor de x aqui. Depois de encontrar o valor de x, comparar, olhar se ele está em Z. Como é que resolve isso? Está aqui a resolução, né? A nossa equação, ela é essa aqui, ó, 4x mais 3. Eu só coloquei ela aqui. O que acontece? Que do lado esquerdo aqui da igualdade, né? Você tem uma igualdade, uma equação, né? Não confundir a igualdade com esse sinal aqui, ele é um sinal de separação, né? Você está dizendo, está separando uma parte do cálculo da parte seguinte que vai vir, né? Então está aqui, voltando. Eu tenho aqui 4x, deixa eu dar aqui um zoom. Eu tenho aqui 4x mais 3. Quando não aparece entre um número e uma letra nenhum sinal, eu sei que aqui é um sinalzinho de vezes, tá? Vezes. Então, eu vou ter que deixar esse x sozinho, né? Esse x vai ficar sozinho, como vocês vão ver, deixa eu mostrar aqui. Ele vai ficar desta maneira aqui, ó, sozinho do lado esquerdo da igualdade, tá? Vai ficar aí sozinho do lado esquerdo da igualdade. Deixa eu enquadrar melhor. Tá aí. Para esse número ficar sozinho, esse 4 tem que sair daqui. O que esse 4 está fazendo? Eu acabei de mostrar que ele está multiplicando a letra x. Então, para ele sair daqui, ele vai passar como divisor, certo? Então é isso. Eu vou pegar aqui meu número 4. Saiu do enquadro, pronto. Vou pegar aqui meu número 4 que está multiplicando, no lado esquerdo ele está multiplicando, né? Então eu vou passar ele para o outro lado aqui, né? Para o outro lado da igualdade, para o lado direito da igualdade, dividindo. Né? O número 3 estava lá, eu coloco, e o número 3 agora está sobre o 4, né? Então aquele 4 que estava aqui multiplicando, ele passa para dividir, né? É o contrário. O contrário de multiplicar, minha gente, é dividir, não é verdade? Então, toda vida que eu troco do lado esquerdo para o lado direito, eu vou fazer essa inversão, né? Essa mudança da operação. O número que está multiplicando vai dividindo, quem estiver dividindo vai multiplicando, e por aí vai, né? Vice-versa. Então, ao fazer isso, ao tirar aqui o meu 4, aqui, que era multiplicador, e passar ele como divisor, eu me deparo com essa fração, né? 3 sobre 4. Bom, é suficiente para analisarmos a questão. Por quê? Porque esse número que nós conhecemos, ele é um número em forma de fração, ou seja, ele é um número que ele é o quê? Ele é um número racional. Lembra que os números racionais são os números que são em forma de fração? Né? Então, está encontrado? Sim. Né? Sim, está encontrado. É fração? É. Então, eu já posso dizer que 3 quartos ele pertence ao conjunto dos racionais. Mas a nossa verificação, né, é o seguinte, né? Ele pedia para esse meu número ele pertencer aos inteiros, Não era para ter fração, né? Então, eu consigo já dizer diretamente que o meu valor 3 quartos, certo? Ele, né, por ser uma fração, ele vai pertencer aos inteiros, daqui eu mostro aqui o conjunto dos inteiros, né? X tem que pertencer aos inteiros, aí eu mostro o conjunto dos inteiros aqui. Nos conjuntos inteiros não tem nenhuma fração aí dentro.
Então, o meu valor encontrado ele não pertence. Tá? Eu já coloco aqui ó, o meu sinalzinho tracejado, né, dizendo, olha, não pertence. Se não pertence, o único valor que eu encontrei não pertence, né, eu já posso dizer que não existe solução dentro dos números inteiros. Né? Não existe a solução dentro dos números inteiros. Por quê? Porque a fração ele é um número racional. Né? Então, pronto. Fica assim a questão sem solução mesmo, tá? Sem solução. Nenhum valor foi encontrado. Agora eu vou pegar o mesmo cálculo, certo? Olha, mesmo cálculo. Como eu já respondi lá agora com vocês, né? Nós já sabemos como é que faz esse cálculo, né? Novamente, né? Esse 4 que está multiplicando x vai sair daí, né? Ele vai passar para aqui do lado esquerdo, ele vai vir para aqui para o lado direito, ele está multiplicando, ele vai vir dividindo, né? Opa, coloquei um 3, é um 4. Ele vai sair daqui e vai ficar aqui embaixo do 3. Beleza, do jeito que está aqui, é uma fração. Né? Essa fração ela pertence aos conjuntos dos racionais. Show! E aí, ao dizer isso aí, né, que ela pertence aos racionais, bate com o que ele pediu aqui na questão. Ó, que esse meu cálculo tinha que estar dentro dos racionais. E está. Né? Então, eu já posso vir aqui dizer o seguinte. Olha, ó, quem é meu conjunto dos números racionais? Se x pertence aos racionais, e os racionais é esse conjunto aqui, ó. Os racionais é esse conjunto onde dentro do que eu já tinha, que eram os inteiros, eu consigo colocar uma fração. 3 dividido em 4 partes dá 0,75. 0,75 é um número que está entre 0 e entre o 1, não é verdade? 3 sobre 4, quando eu dividir isso aqui, ó, 3 dividido por 4 vai dar igual a 0,75. 0,75 é um número maior que 0? É. Mas é menor do que 1? É. Então, está entre 0 e 1. É nesse espaço que eu coloco ele aqui, ó, entre o 0 e entre o 1. Beleza? Então, é isso. Eu não coloquei mais frações aí, porque não era o momento. Né? Basta saber que o conjunto dos meus racionais, ele aceita as frações aí dentro. Se aceita, aceita a minha resposta. Né? Ou seja, a minha resposta realmente pertence a... Isso aqui não era um Z, foi um erro, né? Deixa eu dar uma copiada aqui, Ctrl. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui, então, o meu 3/4, né? 3/4 pertence sim a... Pronto, a Q. Show, tá ótimo. Então, ele é a minha resposta, porque ele está dentro do conjunto que foi dado. É uma resposta aceitável. Ótimo. Então, tá finalizado. Esse é meu valor de x. Maravilha. A próxima questão, né, bem rapidinho aqui, ó, ela diz que esse meu cálculo aqui, 4x igual a 12, ele tem que pertencer aos naturais. Vamos ver se eu encontro uma resposta dentro dos naturais. Né? Primeiramente, eu vou responder o cálculo. Vou aqui no cálculo. Então, onde é que está o meu né, 4? Ele está multiplicando o x. Né? Não coloquei a equação, o cálculo todo, mas eu vou colocar agora. O que é que eu faço? Eu isolo o x aqui, ó, de que x é igual... Aí o meu 12 já está do lado direito, está. Para onde vai o meu 4 que está aqui multiplicando? Né? Ele sai do lado esquerdo para o lado direito, fazendo o contrário de multiplicar, que é o quê? Dividir. Né? Agora sim eu tenho 12 dividido por 4. Dá quanto? Se eu dividir 12 por 4, vai dar um 3, não é verdade? Então eu vou e coloco aqui na resposta. X igual a 3, que foi a resposta que saiu daqui do cálculo. Ó. O meu x aqui eu repeti, né? Daqui x. E coloquei igual, sim, 12 dividido por 4 deu o quê? Deu 3, está aqui a resposta. X igual a 3, maravilha, tá? Pronto, a minha resposta, agora só verificando ela. Tinha que pertencer aos naturais, e os naturais são esses conjuntos de números inteiros, né? Tá aqui, ó, o meu 3 está aqui, lindão. Deixa eu só botar ele de preto aqui, ó. Lindo e maravilhoso aqui, tá aí meu 3, sim, então ele pertence a Z, é? Não, não pertence a Z. Deixa eu colocar aqui, deixa eu corrigir isso. Ele pertence a N, sim, ele pertence aos naturais. Se ele pertence, ótimo. Então, ele serve como resposta para mim. Por quê? Porque sempre que ele satisfaz a condição que foi dada lá no começo, ele é a minha resposta. Tem mais uma outra questão aqui, ó. A letra F, 2x igual a 7, pertence aos naturais? A resposta que eu encontrar aqui nessa equação para x, ela vai pertencer aos naturais? Então, resolvendo agora a nossa equação de primeiro grau, 2x igual a 7, temos esse cálculo, né? Onde agora eu tenho que isolar x, né? Isolando x, eu vou tirar o número 2 que está multiplicando, né? Então, vamos lá. O que eu faço? Eu já escrevo aqui no outro lado o x sozinho, né?
O 2, que estava multiplicando ele, né, saiu aqui do lugar que ele estava na multiplicação e passou fazendo a operação inversa, né, que é dividir. Né? Se ele multiplicava o x, agora ele passa para o lado direito da igualdade, né, como multiplicador. E o 7 já estava lá, é só colocado no lugar dele. Né? Ficamos aí com uma fração, 7 dividido por 2, certo? Esse número também, ele tanto pode ser entendido aqui como uma fração, como nós poderíamos, né, transformar no número decimal. Dividindo 7 em duas partes, nós sabemos que isso vai dar 3,5, como está aqui mostrado. Certo? Então, indiferente se se eu vou analisar ele como fração ou como número decimal, esse número ele nem é natural, porque tem vírgula, né? E nem é inteiro, né? Porque também tem vírgula, né? Ou é uma fração, né? Ou como fração, aqui 7 sobre 2, ou como número decimal, eu sei que ele não é natural, nem muito menos inteiro. Por quê? Porque no conjunto dos números naturais, né? Como está aqui já embaixo, colocado, ó, se x pertencer aos naturais, né? Ele deverá estar dentro desse conjunto aqui, 0, 1, 2, 3, né? Até infinito, né? Números inteiros, positivos até infinito. Ele não está, né? Ele é uma fração, então eu já posso dizer aqui, ó, ele não pertence a quem? A Z, não, a N. Ele não pertence aos naturais, certo? Ele não pertence aos naturais, né? Por que isso? Porque foi o que foi dito aqui em cima, né? Que teria que pertencer aos naturais, né? E não pertence, né? Se ele não pertence, a resposta que eu encontrei não pertence aos naturais, quer dizer o quê? Que a única resposta que eu tenho não serve. Então, não existe solução em N nos naturais. Não existe solução, ok? E assim, né, nós concluímos aí a nossa resolução do exercício, minha gente, certo? Seja a mudança que você quer para o mundo, tá? Essa é a minha mensagem. Vamos trabalhar aí o máximo para evoluirmos e sermos pessoas melhores, para termos um mundo melhor. O mundo é composto por nós, então, à medida que melhoramos, o mundo melhora, certo? Muito obrigado por todos que ficaram até o final comigo, né? Também quero agradecer por ter conseguido concluir esse trabalho, ter chegado até o final, certo? Quero desejar a vocês tudo de bom, um abraço, fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal!